Olá, alunos da Rede Municipal de Teresina. Vamos dar continuidade às nossas aulas na TV. Que bom que estamos de volta. Hoje nós vamos fazer uma aula com o tema comparação de opiniões, certo? A gente vai retomar um pouco a nossa aula anterior que fizemos a respeito de crônica para dar continuidade nessa nova temática e um novo gênero que iremos trabalhar nessa semana. O tema da nossa aula é esse, comparação de opiniões. E a habilidade que iremos trabalhar hoje é reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. O gênero que iremos abordar nessa semana é carta aberta. Meus queridos, o que seria carta aberta? Vamos pensar um pouco a respeito para vocês. O que seria uma carta? E nesse novo significado, carta aberta. Alguns podem pensar, professora, é só uma carta que já foi lida, já foi aberta, mas não. Esse adjetivo aberta, ela caracteriza o sentido de ser uma carta voltada ao público. Diferente de uma carta pessoal, onde eu vou colocar informações pessoais para enviar para uma outra pessoa, a carta aberta ela é direcionada a um grupo maior. É direcionada ao público para colocar informações que tenham um objetivo, uma função social. Aqui no texto, a gente vai percebendo essas características. Ao ler o texto, eu trouxe duas cartas para a gente fazer uma análise juntos, tá bom? E a gente vai fazer a leitura dessas duas cartas e após vamos perceber junto as características presentes. A primeira carta que eu trouxe foi essa carta que foi feita pelo diretor do Instituto Federal do Sul de Minas. Ela foi publicada em quarta, 17 de março de 2021, 8h44. E a última atualização foi quarta, 17 de março de 2021. Percebam que nessa carta a gente já consegue ver informações semelhantes à carta comum, que seria o remetente, a data que ela foi publicada. Eu gostaria que vocês fizessem essa leitura junto comigo, tá bom, gente? A toda a comunidade escolar, familiares e pessoas atendidas pelo IF Sul de Minas, campus Muzambinho, preliminarmente registramos nosso sentimento de pesar às famílias que sofreram a perda de entes queridos vitimados pela Covid-19. Sabemos que ex-alunos e familiares de alunos, de ex-alunos e de servidores da instituição tiveram a vida ceifada por essa pandemia. A dor do nosso semelhante também é a nossa dor. Da mesma forma, expressamos nossa solidariedade a toda forma de sofrimento decorrente dessa doença. Receba o nosso carinho e o nosso conforto nesse momento tão difícil. Há exatamente um ano, no dia 17 de março de 2020, foram suspensas aulas presenciais do IF Sul de Minas, campus Muzambinho. Naquela ocasião, o Brasil começava a ser afligido pela pandemia da Covid-19 e era preciso reagir em prevenção. Sabíamos pouco sobre como a doença se manifestaria em nosso país, mas, munido das primeiras informações científicas disponíveis acerca do novo coronavírus e apoiado em teorias pedagógicas de situações emergenciais, decidimos, em conjunto, pela suspensão das aulas presenciais e quase que de início imediato implementamos um sistema próprio de ensino remoto. Nossa jornada durante as aulas remotas, com toda a carga de sacrifício e trabalho exigida de nossos servidores e alunos, certamente salvaguardou inúmeras vidas, não só na nossa instituição ou nas cidades atendidas pelos campus, mas em todo o Brasil, uma vez que o caminho criado por nosso campus influenciou outras experiências de ensino remoto postas em prática em diversas partes do país. Nosso programa de ensino remoto emergencial viabilizou, sem rupturas desde março do ano passado, a manutenção de uma rotina escolar e a conclusão de cursos de centenas de estudantes. Oportunizou também enxergar
o novo horizonte da relação aluno-professor para muito além de conteúdo, percebendo a potencialidade do ensino híbrido, valorizando aspectos socioafetivos nas aulas virtuais, priorizando avaliações formativas, enfim, garantindo a inter-relação entre aluno, professor, escola, família. Educar e aprender com respeito à vida. Essa foi a lição humanista que a ciência e o trabalho de nossos servidores e alunos nos ensinaram nesse ano terrível e que todos aprendemos muito. Aprendemos que a vida é o principal bem a ser preservado. Sem ela, a vida não há nenhum outro direito fundamental e liberdade que se justifique, nem da própria educação. Por ora, precisaremos manter por algum tempo o nosso modelo de ensino remoto emergencial, mesmo com a esperança gerada pela vacina. Ainda não há condições sanitárias que possibilitem um retorno seguro às aulas presenciais. Ao contrário, a pandemia está em sua fase mais crítica em nossa região. Devemos, portanto, direcionar toda a nossa energia para minorar os efeitos nocivos dessa doença. Meus queridos, percebam aqui nesse texto que ele é uma carta direcionada, foi publicada no site do IF Sul de Minas. Foi uma carta feita pelo diretor. Aqui no final, essa carta ela não está completa, é só um trecho, porque ela é bem extensa, mas foi publicada no site do IF pelo diretor. O diretor, em nome de todo o corpo docente do instituto, da instituição. Então, não é uma carta com objetivos pessoais, é uma carta com objetivos públicos, estabelecendo uma função social, que seria passar uma mensagem para todos os pais, alunos, em nome de todo o corpo docente, para que eles possam compreender o motivo e as razões da instituição de cancelar as aulas presenciais. Aqui podemos perceber que o autor, ele se posiciona, o autor, em nome de todo o corpo docente, se posiciona a favor de permanecer no sistema remoto. Vejamos também, voltando aqui, que essa carta foi publicada aqui no início, já em março, no início de 2021. Então, era um momento bem crítico da situação da pandemia. Ainda também não tinham começado as vacinas, certo? Então, essa é a opinião do corpo docente do Instituto Federal do Sul de Minas a respeito de permanecer no sistema remoto. Aqui temos outra carta. Essa carta é do Grupo de Médicos Mineiro, Proeducação. Também trouxe apenas um trecho, por ser bastante extenso, para a gente poder perceber as distinções das opiniões. De um lado, a gente viu que o reitor, o corpo docente, eles optaram por permanecer no sistema remoto, por não voltarem às aulas no momento, até para preservar a vida de todas as pessoas e também possibilitar uma nova forma de ministrar aulas, de concluir cursos, que é através do ensino remoto. Já nesse é um trecho da Carta dos Médicos Mineiros, Carta aberta à Sociedade Mineira. Ele já foi publicado em um site, no Gazeta do Povo, para todas as pessoas. Já a outra carta, ela foi publicada, direcionada mais para os alunos, todo o corpo docente do Instituto Federal. Aqui a gente vai ler, quero que vocês leiam também junto comigo. Para aqueles que julgam que nós, médicos, queremos o retorno escolar por estarmos com consultórios vazios, sentimos desapontá-los. Nossos consultórios mantêm o movimento inalterado. Entretanto, houve um acréscimo gigantesco de crianças com traumatismos físicos e alterações cognitivas e psiquiátricas graves. Como temos saudade de crianças levadas e sorridentes à nossa frente, como temos saudade de crianças bagunceiras e sapecas, trazendo como queixa apenas uma leve coriza, infelizmente, nossos consultórios se encheram de tristeza, agonia e desespero. E estes são os bem-aventurados que conseguiram chegar aos nossos consultórios.
já que a escola, para uma grande maioria, é o principal lugar de um acolhimento de diagnóstico inicial das aflições da infância. O que está sendo feito das crianças que, fora da escola, não estão tendo acesso a qualquer serviço? Quem dera pudéssemos resolver o que estamos vendo apenas com uma dose de analgésico. A dor que as famílias estão sentindo foge às nossas mãos, diz um trecho da carta. Alunos, eu quero que vocês percebam nessa carta o posicionamento dos médicos. Os médicos mineiros, eles se posicionam, a gente já pode perceber na leitura, um posicionamento contra, contra esse ensino remoto. Lembrando que são duas cartas que foram publicadas e dentro de uma temática, volta ou não volta às aulas, a gente tem opiniões distintas. Não seria a opinião, a minha opinião, a opinião de várias pessoas. Então, dentro de uma temática eu tenho opiniões a favor e tenho opiniões contra. Nessa temática de volta às aulas, a gente viu lá no início de março, foi publicado no site do Instituto, uma opinião contra a volta às aulas, continuar o ensino remoto. Já aqui, os médicos começam a falar, para quem estão julgando que os médicos querem que essas aulas voltem porque os consultórios estão vazios, não seria isso. Seria porque as queixas que estão chegando nos consultórios deles são outras. Não é apenas uma leve coriza, como ele fala aqui, mas também casos mais graves, como traumatismos físicos, alterações cognitivas, e outros casos de psiquiátricos graves, como ele cita bem aqui no início desse trecho. E ele pergunta, o que está sendo feito dessas crianças? Para esses médicos, a escola é um dos lugares onde é percebido essas alterações, cognitivas, e elas estando fora da escola, fica mais difícil de ser percebido. Vamos continuar e vamos ver, de acordo com essas características, essas duas cartas que a gente pôde perceber, a gente vai ver aqui o conceito, o que seria esse gênero textual carta aberta. Diferente da carta pessoal, que costuma abordar um assunto de interesse individual e pessoal dos interlocutores, a carta aberta manifesta a opinião de um grupo de pessoas, entidades, sindicatos e etc., diante de uma questão de interesse coletivo. Como eu havia falado, não é um interesse pessoal, é um interesse coletivo. Ela vai manifestar uma opinião. Veja que o reitor, ele manifesta o seu posicionamento em favor a continuidade do ensino remoto e ele vai expondo argumentos que defendem essa tese. Então, todas as cartas abertas, ela tem essa característica, tem um posicionamento e argumentos que vão defender esse posicionamento. Dando continuidade, ela pode servir apenas para alertar, mas geralmente visa uma mobilização de forma que se encontre uma solução para o problema denunciado. Dessa maneira, tem caráter argumentativo, portanto, a persuasão é um elemento usado para elaborar a carta aberta. Na primeira, ele mantém o posicionamento dele, vai apresentando argumentos. A carta aberta ela tem esse cunho, tem esse caráter argumentativo, porque a pessoa expõe a sua opinião, mas precisa também argumentar em favor dessa opinião. Já na segunda carta também tem essa opinião, tem esse posicionamento e argumentos que fundamentam o posicionamento dos médicos. Aqui eu trouxe uma pergunta para a gente, que é: a carta aberta é um dos principais instrumentos de participação política. Argumenta de forma clara a respeito de um problema ou assunto de interesse coletivo. Qual tema motivou a publicação das duas cartas que foram lidas? Eu vou até voltar um pouco para vocês, dar só um minutinho para vocês pensar. Qual o tema? Mas escrevam a resposta no caderno de vocês. É muito necessário que vocês não fiquem só no pensamento
escrevam, anotem o tema da nossa aula. Não é necessário escrever a pergunta, mas escrevam a resposta, uma resposta completa. Eu irei voltar aqui um pouco o texto e vou dar um minutinho para vocês formular a resposta de vocês, elaborar a resposta de vocês. Vamos para o primeiro texto. Um trecho aqui do segundo. E vamos para o outro. Qual seria o tema? Mas não só uma resposta curta, uma resposta completa. Qual o tema? Vamos lá para a resposta. Então, como seria a resposta completa? O tema que motivou a escrita das cartas foi a volta às aulas no atual contexto da pandemia Covid-19. Como a gente já havia observado, o que motivou a produção dessas cartas foi esse: volta ou não volta às aulas, continua remoto ou volta às aulas presenciais. E eu quero que a gente observe também um tempinho para vocês buscarem as posições, os posicionamentos distintos e os trechos que comprovam isso. As duas cartas foram apresentadas por posições distintas sobre a volta às aulas. Qual o posicionamento apresentado na carta 1 e na carta 2? Justifique sua resposta com trechos das cartas. Pense aí um pouco, vou já voltar o texto para vocês. Quais seriam os trechos que comprovam que o posicionamento deles? Um trecho da carta que comprova o posicionamento do primeiro autor, se defende ou não defende a volta às aulas e qual seria o trecho que comprova. Escrevam também no caderno de vocês, tá bom, gente? Bora para a carta dos médicos. Qual a opinião deles, qual o posicionamento e qual trecho comprova esse posicionamento, justifica. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou aqui. Na carta 1 e na carta 2, como é que ficou a resposta de vocês? Temos a resposta. A carta 1 apresenta argumentos contra o retorno das aulas e a carta 2 apresenta argumentos a favor do retorno das aulas. E qual trecho justifica, fundamenta essa posição? Na carta 1 temos: mesmo com a esperança gerada pela vacina, ainda não há condições sanitárias que possibilitam um retorno seguro às aulas presenciais. Na carta 2 temos: e estes são os bem-aventurados que conseguiram chegar aos consultórios, já que a escola, para uma grande maioria, é um principal lugar de acolhimento e diagnóstico iniciais das aflições na infância.
Então, nesse aqui, ele fundamenta, né, dizendo que mesmo com essa esperança da vacina, ainda não há condições sanitárias que tornem a escola um lugar seguro. Já na segunda carta, o que eles defendem é que na escola é o principal meio, o principal lugar de acolhimento e de diagnóstico iniciais das aflições que principalmente acontecem na infância. Percebemos nessa carta dos médicos que ele está direcionando mais para as crianças. Então, é um posicionamento a favor, principalmente do retorno das aulas presenciais para as crianças. Já, né, no Instituto Federal Público, ele já é adolescentes, certo? Então, o que a gente percebe? Como se constitui essas argumentações? Tem o tema. Qual o tema? É a volta às aulas, nesse momento, nessa atual situação, nesse momento pandêmico. E de um lado a gente tem opinião contra e do outro a favor. Então, toda uma temática, ela gera opinião. Então, para que eu consiga fazer um texto, fazer uma carta aberta, percebo a importância desse gênero textual. Todos esses gêneros que a gente vem trabalhando, eles têm importância para que vocês consigam identificar as características e as suas funções. A carta aberta, ela tem uma função muito importante, que é a função política, é onde eu posso, junto com o grupo, me posicionar a respeito de um tema, buscar melhorias, defender uma opinião, certo? Então, percebo a importância desse gênero e vocês irão ver mais características, provavelmente a produção também, com o professor de análise linguística. Mas aqui a gente já consegue perceber essa importância de dominarmos todos esses gêneros, de perceber e identificar essas características. Então, na carta aberta, a gente tem uma temática, e de um lado opiniões contra e de um outro opinião a favor. Para que o autor consiga defender bem a sua opinião, é necessário que ele tenha bons argumentos. E vamos, para a gente concluir a nossa aula, ver as características da carta aberta, tá bom, gente? Quais seriam essas principais características? Como identificar que é uma carta aberta e não uma carta comum, uma carta pessoal? Então, tem o remetente, grupo de pessoas e entidades, diferente da carta comum, é um único remetente, é uma questão pessoal, como eu já havia dito. Tem um destinatário, né, população, grupos políticos, representantes. O objetivo, alertar, persuadir, protestar, certo? Tema, problema que motivou a escrita da carta. E o meio pode ser publicado no rádio, na TV, na internet, sites, tá? Então, eu quero que a gente conclua percebendo a importância desse gênero, conseguindo ler essa carta aberta em algum site e perceber e lembrar dessas características que trabalhamos na aula de hoje, que ela tem essa função social, esse posicionamento e a defesa do seu posicionamento, e que ela é voltada para um grupo, não só um destinatário, não só uma informação pessoal, mas voltada para todo um grupo, tá bom, gente? E eu quero agradecer a presença de todos nesse nosso encontro. Quero aproveitar também para mandar um grande abraço para as escolas Vargas Negre, a Escola Municipal Parque Tararé, Machado de Assis. E muito obrigada pela presença e até o próximo encontro. Um abraço!